Bom, pessoal, então vamos aqui fazer a resolução da sexta questão da lista de cônicas, que é a questão do cometa. Então, a questão diz o seguinte, que tem um cometa em órbita parabólica, onde o Sol, que está representado aqui, né, por esse pontinho, o Sol é um dos focos da parábola, né? E a questão diz o seguinte, que quando o cometa está a 4 vezes 10 a sétima quilômetros do Sol, né? Ou seja, a 40 milhões de quilômetros do Sol, o segmento que une o cometa ao Sol forma um ângulo de 60 graus com o eixo focal. Então, para facilitar, a própria questão já sugere aqui um sistema de coordenadas colocado de tal maneira que o vértice da parábola esteja na origem, né? Isso vai facilitar, como a gente já viu, que a equação da parábola fica simples nesse caso. Então, com esses dados, a questão pede qual é a distância que o cometa fica mais próxima do Sol, né? Qual é a menor distância possível aqui entre o cometa e o Sol. Então, um primeiro problema, né, é descobrir que distância é essa, né? Então, olha só, eu vou fazer uma animação aqui do cometa, que é o seguinte, ó, imagine que o cometa está viajando aí, nessa órbita parabólica, ele voltou aqui, ó. Em algum momento ele vai ficar mais próximo do Sol, né? Aparentemente isso está acontecendo justamente quando o cometa está sobre o vértice da parábola. Por que isso acontece? Vamos interromper aqui a animação e olha só, quando o cometa está se aproximando, pela definição, né, de parábola, a distância do cometa ao Sol é igual à distância do cometa à diretriz, que está indicada aqui, né? Então, essa distância CS é igual à distância do cometa C à diretriz. Portanto, se eu quiser saber qual é a distância em que o cometa fica mais próxima do Sol, é a mesma coisa de saber a distância que o cometa fica mais próximo da diretriz. E claramente, né, a gente vê que a distância que o cometa fica mais próximo da diretriz é justamente quando o cometa está sobre o vértice, né? Porque qualquer outro ponto da parábola está acima do eixo x. E só o vértice que está sobre o eixo x. Então, todos esses pontos aqui, ó, têm a coordenada y maior do que a coordenada do vértice, que é zero. Então, obviamente, a distância que o cometa está mais próximo da diretriz e, portanto, do Sol é aqui justamente quando está o vértice. Então, o que a questão está perguntando é justamente qual é o P. Quanto vale esse P, que é o parâmetro aqui da parábola, né? Então, vamos lá, vamos descobrir o P, né? Note que eu não posso afirmar exatamente onde o foco está, mas eu sei que ele está sobre o eixo Y, né? Porque eu adotei o sistema de coordenadas assim. Então, tá. Para calcular o P, eu vou ter que usar os dados do problema, né? Que são o ângulo formado aqui entre o segmento CS e o eixo focal, e esse comprimento entre C e P. Para facilitar, né, a gente vai adotar aqui uma unidade de medida de 10 a 7 km. Né? Vamos chamar isso da unidade. Então, quando o cometa está a 4 unidades do Sol, ele forma aqui um ângulo de 60 graus. Então, vamos fazer o seguinte. A gente precisa descobrir também quais são as coordenadas do cometa justamente nesse instante, né, quando ele está a 4 unidades do Sol. Então vamos lá. Como é que a gente pode descobrir esse XC, YC? Né? É só fazer uma pequena trigonometriazinha. Olha só. Eu desenhei esse triângulo retângulo aqui justamente para auxiliar a gente a calcular quem é o XC e o YC. Não é isso? Então, para facilitar mais ainda, eu vou transportar esse triângulo para ele ficar aqui no canto superior direito da figura.
Então, olha só. Esse segmento de baixo aqui, esse cateto do triângulo retângulo, é YC, que é a distância do cometa ao eixo X, né? Menos eu tenho que descontar esse valor P aqui, né? Porque eu só estou interessado nesse comprimento aqui nesse cateto do triângulo retângulo. Então, essa medida aqui é YC menos P. Esse outro cateto do triângulo retângulo mede menos XC, né? Porque a gente adotou aqui, por conveniência, né? A gente colocou o cometa do lado esquerdo da origem, então a coordenada x do cometa é negativa, como a medida do cateto é um número positivo, eu coloquei o menos xc aqui. E a hipotenusa, que é justamente esse segmento aqui, é um dado do problema, isso vale 4. E o ângulo, 60 graus. Né? Então, usando um pouquinho aí de trigonometria, chegamos facilmente a essa equação aí. Né? O cosseno 60 graus é o cateto adjacente YC menos P dividido por 4, que é a hipotenusa. E o seno de 60 é menos xc dividido por 4. Como a gente conhece o cosseno e o seno de 60 graus, facilmente a gente chega a essa equação aí, fazendo alguma manipulação, né? Colocando o YC do lado esquerdo e o XC também do lado esquerdo, das desigualdades, e aí obtemos isso. Muito bem. Então, as coordenadas do cometa, nesse momento, né, são a coordenada xc é menos 2 raiz de 3 e a coordenada YC é P mais 2. Então está dependendo do P. Né? Mas a gente tem um outro fato, a gente pode usar um outro fato, que é o seguinte, esse ponto C, ele é um ponto da parábola. Então ele satisfaz a equação da parábola, que a gente sabe que nesse caso é essa equação daqui, né? X² igual a 4py, porque é uma parábola com vértice na origem e com eixo focal igual ao eixo y. Então essa parábola tem sempre essa forma. Portanto, como o ponto C, as coordenadas do ponto C satisfazem essa equação, nós podemos concluir que menos 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 4p vezes p mais 2. Só substituir os valores. E aí, muito fácil, menos 2 raiz de 3 ao quadrado dá 12. Então, simplificando um pouquinho a equação, chegamos a essa equação aqui, que deve ser satisfeita pelo p. Ora, mas é muito fácil ver que só tem dois valores de p que satisfazem essa equação, né? P igual a 1 e P igual a menos 3, não é isso? Ou então você pode usar a fórmula de Bhaskara para descobrir esses valores de P. Mas, como a gente já deu a parábola orientada para cima, né? Então esse P tem que ser positivo. Então a única solução positiva é P igual a 1, uma unidade, que no caso a unidade é dezenas de milhões de quilômetros, e aí nós chegamos à solução do problema. Né? Então a distância que o cometa fica mais próxima do Sol é a distância de 10 milhões de quilômetros. Ok?